Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que bem, né? Estamos, eu creio, quase que saindo desse momento difícil, né, de pandemia. Eu creio assim, creio, irmãos, eu creio contra qualquer tipo de prognóstico, amém? Eu acho que você também deve crer assim como igreja. E hoje estamos aí para falar, né, da nossa terceira série, né, da nossa terceira parte, perdão, da série Desvendar dos Mistérios do Reino. E aí, você está gostando dessa série? A primeira parte falamos da parábola do semeador, né? Aquele que saiu para semear, o nosso Cristo. Na segunda parábola, né, dessa série, falamos um pouquinho aí da parábola do joio. E aí, você já descobriu se você é joio ou se você é trigo? E hoje a gente vai falar da parábola, né, baseada lá em Mateus 13, a terceira parábola desse capítulo, né, versículos 31 e 32, somente dois versículos, né, a parábola do grão de mostarda, certo? E vamos começar fazendo a leitura? Então, né, antes de fazer a leitura, eu já quero te pedir, como sempre faço aí, para que você curta, compartilhe esse vídeo. E se você não se inscreveu no canal ainda, eu não sei por que você ainda não fez isso. Tá? Inscreva-se no canal, né? Tem um quadradozinho desse lado aqui ou desse lado aí, não sei, dá uma olhada aí. E é só você apertar aí e inscrever-se. Amém? Então inscreva-se nesse canal que muita coisa boa vem por aí, muito estudo do reino, muito estudo dessa palavra poderosa que transforma a nossa vida. Amém? Então vamos lá? Mateus 13, a terceira parábola que a gente vai chamar a parábola do grão de mostarda, ok? Não tem um subtítulo, né, porque ele é sequencial no texto, mas vamos lá. Dois versículos apenas, mas tem muita coisa para a gente falar. É uma riqueza, uma profundidade muito grande aqui e talvez uma visão que você ainda não tenha escutado ainda dessa parábola. Vai dizer assim, ó. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no campo, né, semeou no seu campo. 32. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Algumas traduções vão dizer hortaliças, né? A maior das hortaliças. E faz-se uma árvore. E faz-se uma árvore. Isso é interessante, hein? De sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Glória a Deus. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que quando a gente fala dessa parábola aqui, já aparece um monte de cético, né? Um monte de crítico para dizer que Jesus errou quando ele fez aqui essa parábola, né? Dizendo que a semente do morango, por exemplo, ela é menor do que a semente da mostarda, o que é uma verdade, né? Mas vamos entender aqui de uma vez por todas algumas coisas, né? As coisas da ciência moderna, elas têm critérios diferentes daquilo que o Senhor Jesus vinha falando nas suas parábolas, né? Por exemplo, se a gente for ler aí na Bíblia, na criação, né, e alguns outros textos, a gente vai ver que o morcego era considerado uma ave. Né? O morcego era considerado uma ave. Hoje nós sabemos que o morcego é um mamífero. Só que as características, né, e as classificações eram diferentes. Seres que voavam eram considerados aves. Né? Uma outra coisa interessante, por exemplo, até para nós hoje, em alguns lugares, e no Brasil já foi assim, o tomate era considerado uma fruta. Né? E a cenoura também, em alguns países, ela é considerada uma fruta. E aí envolve uma série de coisas como taxas de importação, né? Devido a alguns produtos que eles fazem com a cenoura, né? No caso, e aí se ela for taxada como fruta, parece que fica mais barato. Então tem uma série de coisas que vão envolver aí questões que a gente não vai abordar. Mas eu quero deixar claro que a Bíblia não erra. Ela é inerrante, que dirá, né, podemos dizer, em todas as suas palavras, a Bíblia é inerrante, ela não apresenta erro. Se você pensar no contexto da Palestina,
né, a Palestina há 12.000 anos atrás, a menor semente que existia era a semente de mostarda. Né? O morango ele veio ser produzido depois. Né? Ele não existia na Palestina. Tá? E aí percebam uma coisa aqui bem simples. A importância da contextualização. A importância de você se transportar para o texto para não cometer esse tipo de heresia, ok? Para não cometer esse tipo de heresia. Então, como nossas séries são séries de estudo, a gente precisa falar isso. Outro detalhe, né? Josué 10, versículos 12 ao 14, todos nós sabemos que o sol não parou. Todos nós sabemos que a lua não parou. Até porque eles não estão em movimento. Eles estão parados no nosso sistema solar. No entanto, o sistema, né, que predominou durante muitos anos era o sistema heliocêntrico, onde o Sol era o centro, né? Perdão, sistema geocêntrico, né, que predominava, que a Terra era o centro do universo e as coisas giravam em torno da Terra. Então é muito comum Josué fazer uma comparação, né, e dizer, né, que a Terra, né, que o Sol parou, porque na ideia deles, quem rodava, né, orbitava era o Sol e não a Terra. Então é o contexto, é a contextualização. Todos nós sabemos que o Sol não parou, que a Lua não parou. Isso é contra, né, o sistema, a ciência do sistema solar. Mas percebam a importância de você contextualizar, certo? Uma outra coisa interessante aqui nesse texto é que a gente vê que a hortaliça se fez árvore. A hortaliça se fez árvore, né? Quando ele vai dizer assim, ó, versículo 31. Um grão de mostarda que o homem pegando nele semeou no campo. 32. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, né? Faz-se uma árvore. Antes de entrar no texto propriamente, eu quero te dizer outra coisa. Né? Estamos na terceira parábola e já é o momento da gente entender uma diferença básica aqui. Qual a diferença? Do reino dos céus e do reino de Deus. São duas coisas diferentes e a gente precisa entender. O reino de Deus é todo o governo de Deus. Quando eu digo todo o governo, vai de eternidade a eternidade. E o reino dos céus é um período dentro do reino de Deus. É como se nós disséssemos assim: o reino de Deus é o Brasil e o reino dos céus é o Rio de Janeiro. Ou seja, é um período de tempo dentro do reino de Deus. Esse é o reino dos céus. Esse período vai desde o início da igreja com Jesus, né, e depois Atos, quando as igrejas são fundadas pelos apóstolos, e ele vai até o final do milênio. Até o final do milênio. Após a grande tribulação, daremos início ao milênio, né, o reino milenar, e aí, no final desse reino milenar, Jesus vai passar o governo novamente para Deus. Quando ele entrega novamente o governo para Deus, a gente retoma o reino de Deus, certo? Então, o reino dos céus vai desde Jesus, com a fundação da igreja, e até o final do milênio. Então, entender essa diferença, nós estamos dentro, né, o reino de Deus é esse período, é o reino de Deus. Tá? É de eternidade a eternidade, a eternidade, é infinito o reino, o governo de Deus. Mas o reino dos céus é um período de tempo dentro do reino de Deus. Ficou claro isso daí? Então, como que nós podemos dividir esse reino dos céus, ao qual nós fazemos parte? Temos o privilégio de fazer parte desse reino. Esse reino dos céus, ele é aparência ou semelhança. Essa aparência, essa semelhança do reino dos céus, a gente está vendo agora. São as parábolas que Jesus falava, as parábolas que Jesus usava para ensinar. Okay? Esse reino dos céus, ele é a realidade também. Além da aparência, ele é a realidade. Quem é a realidade? Sou eu. A realidade é você. Nós somos a realidade do reino dos céus. Por quê? Porque o reino dos céus está em nós. O reino dos céus está em nós. Deixa eu te fazer uma pergunta.
É Deus quem governa a sua vida? Não responda precipitadamente, pense. Porque se for Deus quem governa a sua vida, isso quer dizer que o reino dos céus está dentro de você. Você, como eu falei, já vive a eternidade na terra, vivo. Nessa vida você está vivendo a eternidade. Se é Deus quem governa a sua vida, se é Deus quem faz as suas ações, se é através dele que você age. Então o reino dos céus já é uma realidade para você. E por último, esse reino vai se manifestar, ou seja, ele é aparência, ele é a realidade em você, mas ele vai se manifestar quando? Quando Jesus volta para governar. E ele vai governar lá do templo em Israel durante um período de 1000 anos, que nós conhecemos como milênio. Ok? Então não tem mistério aqui, né? Então entender a diferença, isso é importantíssimo. Reino de Deus, eternidade é eternidade. Reino dos céus, um período que vai do governo, né, que vai de Jesus estabelecendo a igreja até o final do seu governo milenar, até o final do milênio. Ok? Como nós vimos na série anterior, na parte anterior, perdão, na parte 2 dessa série, Jesus ele fala por parábolas. Para quê? Para cumprir a profecia. Entenda que Jesus precisava cumprir tudo aquilo que foi falado pelos profetas acerca dele. Então fala por profecia, como nós vimos lá em Isaías 6, ele está cumprindo uma profecia. Isaías profetizou, ele vai falar por parábolas. Né? E a gente viu lá por que ele falava por parábolas. Porque o povo dele o rejeitou e agora ele fala por parábolas para que nós, a igreja, entendamos, mas que o seu povo tenha um coração fechado. Lembra lá Mateus 15, né? A mulher sirofenícia abre as portas para que a gente possa ingressar nesse reino dos céus. Amém? Vivermos de eternidade a eternidade o reino de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Muito maravilhoso isso. Então essa mulher sirofenícia, ela inaugura isso pra gente. Ok? Bom, agora vamos entrar na parábola propriamente, que você já entendeu essas coisas importantes, né? A contextualização científica na Bíblia e a diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. Agora vamos falar especificamente dessa parábola aqui, né, que é a terceira parábola. Como eu falei para vocês nos dois primeiros módulos, vamos dizer assim, nos 2 primeiros capítulos da série, cada parábola está relacionada diretamente a uma igreja. Cada parábola que nós vimos está relacionada diretamente a uma igreja. Qual igreja? Lá de Apocalipse 2, capítulos 2 e 3. E se você não assistiu a série ainda, tá lá no nosso canal Apocalipse Now. Assista essa série que vai mudar a sua vida. Amém? Muitas pessoas já assistiram e são muitos testemunhos que a gente recebe acerca dessa série para a glória e para a honra do nosso Senhor Deus. Amém? Então, cada parábola refere-se a uma igreja, uma daquelas igrejas. Nós estamos na terceira parábola, logo nós estamos falando aqui da terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, certo? Então a parábola da mostarda, do grão de mostarda, significa, né, também a gente pode fazer um paralelo à parábola da igreja de parábola não, né? A igreja de Pérgamo lá da Apocalipse 2 e 3, capítulos 2 e 3. Bom, mostarda e trigo, que nós vimos na segunda parábola e na primeira também, do semeador, né, e do joio, a mostarda e o trigo elas servem de alimento. A mostarda e o trigo elas servem de alimento. A mostarda é completa, é uma árvore completa, né? A gente aproveita dela a semente, a gente aproveita a folha, a gente aproveita a raiz, os ramos. Ela é completa, vitamina. Né? Então, quando Jesus vai falar assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Uma fé pequena, mas é uma fé completa, né? Uma fé que abrange todas as áreas da nossa vida, né? Uma fé no agir de Deus em todas as partes da nossa vida. Isso é importantíssimo para que você entenda. Tudo na mostarda, então, ela vai poder, vai ser aproveitado. Tudo será aproveitado, como eu já falei. Mostarda e trigo referem-se a alimento. Agora eu te pergunto, nós, como manifestação, né, nós, como eu disse lá para vocês, realidade do reino,
Nós, como igreja, nós estamos servindo alimentos? Só pensa, só pensa. Nós, como igreja, nós estamos servindo alimento? Porque quando nós servimos alimento, nós não estamos somente satisfazendo as pessoas, mas estamos satisfazendo a Deus. É mais ou menos quando você chega do culto com fome, crente chega com fome, né, do culto, né, irmãos? E você come alguma coisa. Você está ficando satisfeito, né? E principalmente para nós que muitas das vezes ensinamos ou pregamos ali, as nossas energias são meio que sugadas e aí a gente chega com muita fome em casa. E quando a gente come, a gente está sendo satisfeito. O reino é assim. O reino dos céus é assim. As pessoas se alimentam. E quando nós ofertamos o reino, nós, além de alimentarmos as pessoas, estamos satisfazendo a Deus. Pegou isso daí? Então o reino é alimento tanto para homens quanto para Deus. Deus se satisfaz, né, com a implementação do reino. Então, quando nós implementamos o reino, estamos alimentando a Deus também. Agora, um detalhe específico dessa parábola, né? A semente, você vai perceber, olha lá, a semente, né, crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore. Só que originalmente essa semente seria uma hortaliça. E isso aí vai contrariar lá Gênesis 1, versículos 11 e 12, que Deus vai falar que cada semente dá de acordo com a sua espécie. Então, teoricamente, essa hortaliça ela não poderia se transformar em árvore, mas ela se transforma, né? E aí, o que tem a ver com Pérgamo, com a igreja de Pérgamo? Ela era uma hortaliça, porque é a igreja do século IV. A igreja do século IV, né? Quando Roma está tentando de qualquer maneira destruir a igreja, mas Roma não consegue destruir a igreja. E o que Constantino faz? Se eu não posso com eles, aquele ditado, né? Se você não pode com eles, junte-se a eles. E aí Constantino vai inverter a coisa toda. Ele vai falar assim, ó, agora é o seguinte, quem não for cristão vai morrer. Então o jogo está invertido. Os cristãos que era desvantagem ser cristão, porque eles eram perseguidos na igreja do século IV, na igreja de Pérgamo. E Constantino, como vê que não consegue, Roma não consegue acabar ali com a igreja, ele inverte a situação e fala o quê? Ó, quem a partir de hoje não for cristão, fogo. E aí o que acontece? A hortaliça se transforma numa árvore. A igreja enche, né? A igreja... Todo mundo virou cristão, irmão, de uma hora para outra. Todo mundo agora não, agora eu sou crente, porque... Se eu não for crente, eu vou queimar, vou morrer. Então, você entendeu essa questão do grão de mostarda, né? Ele vai crescendo e se torna a maior das plantas, por quê? Porque se fez uma árvore. Que não era para ser, mas se fez uma árvore. Apocalipse 2:12, você vê essa mesma situação acontecendo na igreja de Pérgamo. Ela era uma hortaliça, mas se torna uma árvore. Só que aí qual é o problema? E é aí que é a parte... Até aí tudo... Talvez você já tenha escutado tudo isso que eu falei. Mas a partir de agora eu vou te falar de um novo ponto de vista, né? E aí, presta atenção no final do versículo 32. E faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. E a gente crente, né? A gente pensa assim, que coisa linda, né? Uma árvore frondosa, maravilhosa, que as aves dos céus vão se aninhar nos seus ramos. Só que se você ler, eu não vou ler porque pra gente ganhar tempo, mas se você for dar uma olhadinha na parábola do joio, né, a parábola anterior, e a parábola que nós vimos no início do capítulo, né, a parábola do semeador, você vai ver que as aves do céu, lá no versículo 4 do capítulo 13, elas representam o maligno. E se Jesus está vindo num contexto de cada parábola, ele está utilizando figuras ali, personagens, essas aves aqui não são bonitinhas quando estão, né, se aninhando nos seus ramos, se aninhando nos ramos da igreja.
Quem está se aninhando aqui é o inimigo que está se aninhando na igreja. Porque essa igreja está inchando, ela não está crescendo de uma maneira natural. Né? Então quem está se aninhando é Satanás. É difícil falar isso. Porque vai contra tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje, talvez. Mas eu preciso falar. Alguém precisa te falar isso. Né? A igreja brasileira, irmãos, e glória a Deus pela nossa igreja, glória a Deus pela vida do nosso pastor, né, pastor Márcio Rocha. A igreja é a comunidade evangélica da Zona Norte. Para você que não nos conhece ou está ouvindo essa mensagem, né, de outro país, de outro estado, né? Mas a igreja brasileira, hoje, no ano de 2020, de um modo geral, né, e já há alguns anos isso vem acontecendo, é uma igreja que traz coaches para os púlpitos, que o profético cada vez mais tem ficado de lado. Porque os líderes estão muito mais preocupados em saber como que eles vão fazer para a igreja encher. É dura essa palavra, mas alguém precisa falar. Né? E a igreja está inchando. E quando a igreja incha, ela se amolda, dependendo da forma que ela está enchendo ou inchando, ela vem trazendo coisas que não fazem parte do reino dos céus para dentro da igreja. Então a gente vê lá, como eu já falei, né? Ao invés de pastores, você tem coaches no púlpito que vão prometer que você vai resolver a sua vida em tanto tempo. Isso não é reino dos céus. Isso não é reino dos céus. E outra coisa, irmãos, esse inchar das igrejas pode estar dando certo. A gente vê por aí igrejas que, nossa, essa igreja abriu tem 1 ano e está com filiais no mundo inteiro, né? Em vários bairros do estado, da cidade. Sim, mas eu quero te dizer que nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus. O pastor Márcio fala muito isso também. Nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus. E coisas humanas não edificam igreja. Coisas humanas podem inchar sim as igrejas, mas não vão jamais edificarão a igreja. A edificação da igreja vem através da palavra de Deus. A edificação da igreja vem através da palavra de Deus. É só essa palavra que pode edificar a igreja. Tudo fora da palavra não está edificando, está somente inchando a igreja. Corra disso, irmãos. Corra. Corra desse inchaço da igreja, porque quanto mais inchado, mais espaço para as aves se aninharem nos ramos. Aleluia! Outros exemplos, né? Você quer uma estratégia que muitas das vezes até a gente usa mesmo, mas a gente tem que usar com muito cuidado. Vamos fazer uma festa de confraternização para atrair. Isso é bênção. Mas qual é o foco da festa? É você, no final, trazer uma palavra evangelística? Ok. Porque todos nós sabemos, quando você fala, vai ter um churrasco na igreja, você enche. Agora, se você falar, vai ter um culto na igreja, onde a gente vai estar orando, a gente vai estar apresentando as nossas causas, né? Não enche tanto como o churrasco. Prova, né? Isso é muito comum. E se você faz parte da igreja, você sabe do que eu estou falando, né? Então a gente tem que ter muito cuidado se é evangelístico ou não é. Certo? E eu já vou terminando aqui já, mas eu queria falar dos materiais para edificação da igreja. E eu quero abrir a Bíblia com você lá em Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos lá comigo? Rapidinho. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Capítulo 3, versículos 10, a partir do versículo 10. Olha lá. Vou ler a partir do 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aqui eu quero falar um negócio poderoso para vocês também. A lavoura ela não amadurece toda ao mesmo tempo. E o edifício ele não fica todo pronto ao mesmo tempo também.
né? Um edifício, a gente não começa a construir ele aparece lá com 15 andares. Não. A gente começa pelo primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. É por isso que alguns na igreja estarão prontos antes e outros estarão prontos só no fim. Alguns na igreja serão arrebatados aqui, ó, antes da grande tribulação, no início dela. Outros vão amadurecendo, lá no final vão ser arrebatados. Vão ser, né, aqui no início raptados, aqui no final arrebatados. Então vocês, nós, somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Construção de Deus, né? Aqueles que estiverem maduros e aqueles que demorarem um pouco mais para madurar, por isso que em Apocalipse 14 a gente fala lá das 3 colheitas de Deus, né? Mas já vai lá assistir Apocalipse Now, que eu já falei para você que você deve fazer isso, amém? Verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Falando da edificação da igreja. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tem igreja hoje, irmão, que não fala mais de Jesus. Você acredita nisso? Pode acreditar. Igreja que não fala de Jesus. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, versículo 13, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Né? Versículo 14, para fechar, versículo 15, 14 e 15. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, ou seja, recompensa no reino, ok? Recompensa no reino. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, vai sofrer disciplina, mas vai ser salvo. Então as obras aqui, né, que nós lemos aqui, obras de ouro, metais preciosos, quanto mais fogo, mais ela refina. Agora a obra de palha, de madeira, né, não vai subsistir, vai queimar. A pessoa vai sofrer disciplina, mas no entanto vai ser salva. Certo? Então esse tema, né, ele nos persegue, porque é o tema central do reino. Certo? Então, quem trabalha para edificar com as coisas erradas vai sofrer disciplina. A igreja está cheia, mas está cheia como? Tem festinha toda semana, onde os jovens estão se pegando, né? Estão lá, um namora outro e fica, né? O ficar dentro da igreja. Tem música do mundo, mas não tem nada a ver, só para atrair. Aqui a gente faz tipo uma rebaladinha gospel. E aí? Né? Será que você está edificando com obras de ouro, com obras, né, de pedras preciosas, com obras que vão permanecer? Ou essa edificação está meio comprometida? É isso que a gente tem que pensar, né? Porque a nossa Nova Jerusalém, ela não vai ter obras, né, de prata, ela não vai ter obras de feno. E para fechar, irmãos, entenda uma coisa. Eu não tenho, né, cordão de ouro, nada disso. Não porque eu não tenho, porque eu não tenho mesmo. Nunca comprei, nunca ganhei, então não tenho. Mas veja, se você tem um cordão de ouro, e esse cordão está avaliado em R$2.000, você consegue pegar esse cordão e colocar dentro do seu bolso. Agora pega R$2.000 de palha. R$2.000 de palha. Você consegue esconder R$2.000 de palha? É mais ou menos assim como a gente tem que ver essa parábola aqui. Né? A árvore está grande, ela tomou grandes proporções. Ou seja, a árvore quer aparecer. São aquelas pessoas, né, que oram e oram em voz alta para que todo mundo ouça. São aquelas pessoas, né, que quando jejuam falam, não, estou jejuando, aí fica aquele semblante descaído. São aquelas pessoas que quando entregam uma cesta básica tem que tirar foto e postar no Facebook, né, postar no Instagram para dizer que está fazendo.
Está totalmente de acordo com a palavra de Deus isso aí, não está? É isso que a palavra de Deus fala para a gente fazer? Ou é o contrário? Né? São pessoas que só vão fazer. Não, vou lá, o pastor vai estar. Se o pastor tiver, eu estou. Eu sei que é dura essa palavra, irmãos. Mas a obra que vai contar para nós é a obra da semente do grão de mostarda. É aquele que não está se importando em aparecer, é aquele que está fazendo nos bastidores, é aquele que está ali e está fazendo totalmente voltado para o reino. Né? A hortaliça, né? Onde as aves, né? Onde o maligno não tem como aninhar, não tem como colocar os seus ninhos, que não desvirtua a palavra, que prega a palavra, que prega a mensagem do reino, que as suas fontes estão baseadas totalmente na palavra. E é isso que importa para nós. Amém? Então, só para a gente fechar, eu vou ler mais uma vez o texto e aí a gente fecha. Vai lá comigo, Mateus 13. Eram só 2 versículos, né? Na realidade eram não, né? São só 2 versículos, mas como renderam, né? Glória a Deus. Mateus 13, 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. É uma semente, né? O grão de mostarda. Que o homem, Cristo, pegando nele, semeou o seu campo, semeou no mundo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. No contexto de Jesus, a menor de todas as sementes, naquele contexto da época. Mas crescendo é a maior das plantas. Crescendo é a maior das plantas. Ou seja, se tornou a maior das plantas. E acabou de sorte, né? Fez-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu. As mesmas aves do capítulo do versículo 13, lá do capítulo 13, versículo 4. As mesmas aves. E se aninham nos seus ramos. Né? E estão dentro da igreja, tentando desvirtuar aquilo que é santo, aquilo que é para a glória e honra do nosso Senhor. Então que sejamos assim, irmãos, não fazendo questão de aparecer, fazendo as nossas obras de maneira a agradar o coração de apenas um, agradar o coração apenas de Deus, que façamos para Ele, não para o homem. Amém? Essa é a nossa terceira parábola e eu espero que você tenha sido tremendamente abençoado, que tenha impactado a sua vida. Amém? E na próxima terça-feira, né, temos aí a sequência, quando falaremos de uma outra parábola, né? A parábola do fermento. Tá? E eu espero que você... Né, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. E essa é a nossa próxima parábola. O que vai sair daí, né? Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, fiquem com Deus. E muito obrigado por assistir. Compartilhe para que todos possam ter essa visão, né? Visão do reino. Amém? Sejam abençoados. Graça e paz. Tchau, tchau.